Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus pelas nossas vidas, pelo Brasil, por todos, pelas nossas famílias. Também não vamos deixar de mencionar aqueles que têm sido vitimizados de quedas de aviões. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, toma nossas vidas. Senhor Jesus, nós Te apresentamos a nossa família, Te peço livramento. Nós Te apresentamos, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai eterno de misericórdia, eu quero Te apresentar, Senhor, a todos das famílias, todos, meu Deus, que perderam seus parentes e familiares na queda dos aviões. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, e se há muita coisa, ó meu Deus eterno, no meio do Brasil, ó Senhor Jesus, o nosso país, ó meu Deus, tem dado lugar a um sistema laico, Senhor, mas há, aleluia, solução para as nossas vidas, há solução para a nossa casa, há solução para a nossa família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá vitória, nos cobre com Teu sangue, repreende toda força contrária. Em nome do Senhor Jesus, livra-nos do mal e nos fortalece. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos adorar Ele. Quero
vida sempre no altar, na sua presença. Mas isso é uma coisa que é difícil do ser humano, não é nem compreender, mas de aceitar. Então, quando é difícil de aceitar, se torna mais difícil ainda de se compreender. Porque as coisas têm que ser passo por passo. Primeiro, louvado seja Deus, aceitar o Senhor Jesus com todo o seu ser, com toda a sua vida. E em segundo lugar, procurar compreender, louvado seja Deus, o que é o seu caminho, quem Ele é. Prossigamos em conhecer o Senhor e buscar e viver, como também procurar entender o seu caminho até entendermos o que é altar, vida no altar. Mas hoje a palavra que eu trago é uma palavra muito pertinente para a nossa atualidade. É uma palavra a qual ninguém pode contestar. E se contestar, não se vê com aquele que fala, se vê com o Criador. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que Davi, ele compôs um salmo cheio do Espírito Santo, Salmo 9. Mas nesse salmo, ele está falando que vai exaltar ao Senhor e está falando do que o Senhor faz com o justo e do que o Senhor faz com o ímpio. E isso de forma bem direta, bem explícita, para que ninguém não venha dizer assim: a Bíblia é parábola, eu não entendi, eu não entendo nada. Você não entende porque não quer entender, porque a pessoa, quando quer uma coisa, ela consegue. Então, se eu não consigo ler os outros livros que são mais complicados em entender, então eu vou começando orando pelos salmos. E outra coisa, a Bíblia não é um livro qualquer, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E as coisas espirituais que vêm do alto, elas só se discernem espiritualmente. Então Davi, o que é que ele estava dizendo? Ele disse assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu santo nome, ó Altíssimo. Eu entoarei louvores. Então ele está dizendo que ele, como servo de Deus, o que ele ia fazer? Louvar sempre ao Senhor. E louvar não é só entoar cântico não, tá, minha gente? Louvar é justamente todas as suas ações glorificarem ao Senhor. Isso é o que significa louvar a Ele, honrar a Ele, adorar a Ele, temer a Ele, exaltar a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. Depois ele diz: eu contarei todas as tuas maravilhas. Ou seja, Davi estava disposto a tudo que o Senhor revelasse a ele, ou mostrasse, ou ensinasse. Ele estava disposto a transmitir para o seu povo. Ele estava disposto a transmitir coisas boas. Uma vez, certa feita, ouvi alguém dizer assim: que coisas boas, notícias boas, como diz, não tem uma repercussão como coisas ruins que chegam mais rápido, as pessoas têm mais atenção, rendem mais dinheiro. A pessoa falou assim. Eu digo: bom, cada um tem o seu pensamento esquisito, mas eu quero dizer a vocês que algo que é bom, ler, orar ao Senhor, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, até cientificamente já foi comprovado que faz bem ao cérebro, que inibe, como diz, doenças cardíacas, inibe infarto, alivia a angústia, alivia a ansiedade, a opressão. Como diz, a pessoa conecta a sua mente, ela liga ao sobrenatural e lhe faz um bem. E por que é que isso deve ser ofuscado e deve só estar no topo das enquetes das coisas
Já não basta os nossos problemas? Então vamos também nos alimentar de coisas boas e verdadeiras. Então Davi ele está dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me mostrar, todas as tuas maravilhas, o que o Senhor me ensinar, o que o Senhor me falar, o que o Senhor me disser, eu vou contar. Ou seja, eu vou transmitir ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: eu vou me alegrar tanto, eu vou te exaltar o resto da minha vida, eu vou cantar louvores. Sim, para quem não sabe, Davi também era músico, ele tocava harpa. E se ele cita outros instrumentos musicais, a pífara e outros, possivelmente, quem sabe ele tocava outros instrumentos, mas fala na Bíblia que ele tocava a sua harpa. É dado que a perturbação, o espírito demoníaco que afligia Saul só saía abaixo de Deus quando Davi tocava a harpa. Então vamos aqui. Então o justo, ou seja, a postura do servo de Deus, exaltar ao Senhor sempre, em tempo, fora de tempo, estando feliz, não estando feliz, porta aberta, porta fechada, com problemas, sem problemas, com dificuldade, na alegria, na dor, na escassez, adorar o Senhor porque Ele está no controle de todas as coisas. Agora, aqui diz sobre o ponto 3, que diz assim: pois, versículo 3, ao retroceder os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Ou seja, quem se apega com Deus, o Senhor neutraliza as forças do inimigo. O Senhor dá livramento. O Senhor abençoa esta pessoa que resolveu se apegar a Ele. O Senhor abençoa esta pessoa que resolveu entregar a sua vida a Ele. Os inimigos o Senhor neutraliza. O Senhor, como diz, protege aquele que se apega a Ele. Até porque está escrito no Salmo 91, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Louvado seja Deus. Aqui diz versículo 4: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. Ou seja, aquele que adora o Senhor, aquele que entrega a sua vida, aquele que faz da sua vida o seu tudo ao Senhor, como diz o Senhor, vai dar livramento, neutraliza os inimigos, como também sustenta o nosso direito. Ou seja, sustenta o que estiver correto, o que for para nós. Então o Senhor sustenta, nada detém e não nos é tirado aquilo que o Senhor sustenta na nossa vida. Agora aqui, repreendes as nações, destrói o ímpio para sempre, lhes apaga o nome. Aqui já são pessoas que não querem nada com Deus. Eu estou fora da presença de Deus, é bom você estar, voltar. Eu não quero saber desse Deus. Pronto, para essas pessoas a palavra de Deus está dizendo assim: repreende nações, destrói o ímpio para sempre, lhe apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as tuas cidades, até sua memória pereceu. Sim, vamos nos lembrar aí dos amonitas, dos amalequitas de Sodoma, de Gomorra, que eram ímpios diante do Senhor e que suas cidades foram verdadeiramente desoladas até os tempos de hoje. Então aqui, e fala que os inimigos serão consumidos. Louvado seja Deus. Versículo 7 em diante, está escrito: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que elegiu, ou seja, estabeleceu para julgar.
Aqui diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Não, mas se Deus fosse justo não tinha tanta mortandade. Não, se Deus fosse justo não tinha criança passando fome. Não, se Deus fosse justo não tinha tanta gente morrendo em explosão de avião, em doença. Aí eu digo: se a gente fosse apegado a Deus, então o Senhor nos livraria mais. Se nós observássemos a nossa própria vida e corrigíssemos os nossos próprios pecados, nós alcançaríamos mais o favor de Deus. Se nós observássemos os pecados que temos e assim fechássemos a boca e pedíssemos a Deus para Ele nos ajudar a nos libertar, certamente Ele o faria e nos abençoaria, alegraria o nosso coração e o dele também. Mas ninguém olha para esse lado, o povo só olha para o lado que é vitimizado, mas não olha ao lado de que faz atrocidade. O povo só olha para o lado que aconteceu o problema e que aquele não merecia, mas não olha para o lado de que todos nós somos pecadores. O povo só olha para o lado das catástrofes, calamidades, para ter, como diz, para querer embasar uma tese de que Deus é mau. E se Deus é mau e se creem que Deus é mau, então por que adoram a Lúcifer? Por quê? Acham que ele é bom? Ele é criatura, certo? E nem esse nome na Bíblia não está provado. Se ele tinha realmente esse nome, não tem mais, porque o Senhor só chama ele de Satanás. Mas eu falei esse nome porque até por aí já louvam a ele. O nome dele diz: vem para o mundo com a tua luz. Então vem cá, minha gente, até onde vai a cegueira do povo, vem? De dizer que o Senhor Criador é injusto e chama a criatura, como diz, vem com a tua luz. Que luz? Se perdeu a luz há muito tempo. Aqui diz, versículo 9, outro benefício que o justo recebe: o Senhor também é um alto refúgio para o oprimido. Sabe o que é o oprimido? Aquele que ninguém olha, aquele que ninguém vê, aquele que está com problema, aquele que se sente sozinho, aquele que está doente na sua mente, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um luto, uma perda. O Senhor está dizendo que olha de maneira especial para essas pessoas e que Ele é um alto refúgio para estas pessoas. Louvado seja Deus. Versículo aqui ainda fala: o Senhor é um alto refúgio nas horas de tribulação. Sabe qual é a hora de tribulação? A hora que a pessoa olha para um lado e para o outro, não sabe o que faz da vida. É a hora que a pessoa assim vê um desespero na mente, uma agonia, sabe? Uma coisa assim que dá vontade de fazer um desatino. Pois nessa hora aí o Senhor te assiste. Agora não comete o desatino, não. Para e refreia. Nem que tu tome um remédio, um calmante, um chá. Nem que vai conversar com alguém ou se tranca no quarto e joga a chave fora. Mas é melhor tu viva, para tu ver que há chance de mudança para a tua vida, do que você fazer um desatino com ela. Aqui diz mais, versículo 10: os que confiam no Senhor, os que conhecem o seu nome, o Senhor não desampara aqueles que buscam a Ele. Como diz no livro do Evangelho de João 6, o versículo, não sei se é o 53 ou 57, que fala que todo aquele que vem ao Pai, todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o Senhor não lança fora aquele que vai até Ele. Agora vai com humildade. Não vai querer ser dono da razão, não, tá certo? Porque se o Senhor se irritar,
A gente já viu gente sendo fulminado na televisão, em discurso, todo canto. Aí o povo pode dizer assim, mas essa mulher só fala isso. Eu só estou falando isso, tenho muitos assuntos para falar, porque a tecla que Deus, Ele bate forte, quer que eu fale, é sobre arrependimento e vir para a sua presença. Não é porque eu não saiba falar outros assuntos teológicos, sei, mas o Senhor quer que fale de arrependimento. Como é que as pessoas entenderão outros assuntos da maneira espiritual que agrada a Deus, se não vem primeiro pelo arrependimento, pela mudança de pensamentos e atitudes? Aí só vai entender, como diz, de forma racional, filosoficamente, só vai entender assim, e às vezes vai dizer, não entendi nada. Pois é, porque a coisa, ela começa, ela tem um início e ela tem um fim. O fim é a consumação dos séculos. O começo de qualquer vida, se quer mudar de vida enquanto está com vida, vivo, é o arrependimento e vir para o Senhor Jesus. E outra coisa, não vir porque quer dizer assim, Ele é o caminho, né? Só Ele é o caminho, não tem jeito mesmo. Não vem dessa forma, não, é melhor tu ficar para lá mesmo. Tá certo? Eu digo assim porque, como diz, imagina se alguém vai visitar a tua casa e diz assim, olha, eu só vim porque eu sou tua irmã, tá certo? Mas não queria nem vir. Eu só vim, sabe por quê? Por causa que eu era obrigada a vir, mas eu não queria vir. Tu ia gostar? Então, mesma coisa é o Senhor. Ele não quer que ninguém venha a Ele obrigado. Ele quer que venha voluntariamente. Tudo que fizer para Ele seja de forma voluntária. Aqui, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o seu nome, pois tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor não desampara, como eu já disse. Aí aqui, versículo 13. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Ou seja, se você se sente injustiçado ou destroçado psicologicamente, destroçada, porque ouviu palavras, porque foi, vamos dizer assim, violada, alguma coisa assim, dessa natureza grave, como diz, clame ao Senhor dessa forma e diz, Senhor, o Senhor que está no céu e existe, se compadece de mim, Senhor, me cura, veja, eu lhe peço, julgue os sofrimentos que me reduziram, me redime dos meus sofrimentos, porque me fizeram sofrer os que me odeiam. Então, se eu peço ao Senhor para Ele me libertar dos meus sofrimentos, quem ganha com isso sou eu. Ah, não, mas eu queria ver fulano, ciclano e outra pessoa assim fulminado. Cuidado para você não ir junto com eles também fulminado. Ah, mas a vitimizada fui eu. A injustiçada foi eu. A violada foi eu. E por que eu seria fulminada com eles? Porque você está desejando ódio. Você tem ódio daqueles que fizeram mal. Eu sei que certas coisas na vida são difíceis de superar. Mas com a graça de Deus, pensa bem, o que é melhor? Você se libertar de um fardo, como diz, e colocar nas mãos do Senhor, ou você se encher de ira, de cólera, querer ser justiceiro ou justiceira, e aí você se matar ou se fizer isso, ou vai para a cadeia ou morre, e aí não resolve tua falta de paz, não resolve o teu cancro emocional, e aí, como diz, você deixa de desfrutar da vida que ainda lhe resta.
e das bênçãos de Deus. Já pensou nisso aí? A gente tem que pensar mais coisas, sabe? É assim, pensar não é só A não, pensar A, B, C, D. Quantas opções tiver e ver qual é a melhor, sabe? Não é que é a melhor assim pra mim esnobar não, é a que é a melhor pra mim e pra todos. Deixar o Senhor julgar a causa. Aqui, louvado seja Deus. O salmista disse ainda no versículo 13: Tu me levanta das portas da morte. Ou seja, quantos nos hospitais, quando começou a Covid, então quantas pessoas pediam oração pelos seus filhos, pessoas que estavam lá. E eu quero dizer que houve muita oração sim, da minha parte, da parte de muitos. É claro que nem todos sobreviveram, morreram. Mas teve uns que o caso era irreversível, mas o Senhor fez um milagre também. Então nós devemos entender que o Senhor é que manda nos caminhos da vida. E que nós podemos pedir. Porque somos suscetíveis, mas também podemos ver o milagre acontecer. Aqui, versículo 15: Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes os pés. Quantas nações têm sido afetadas, não é? Ah, mas Deus é ruim. É? E será que a procedência deles são boas, uns para com os outros, para com todos? Porque eu nunca vi o Senhor castigar aquele que faz por onde fazer o bem. Nunca vi. Nem na terra, se fizer o bem verdadeiramente, com o coração íntegro, como diz, nem na terra assim é castigado assim. Não é? Então acha que é injustiça do próprio Deus? É não. É porque ele deu muita chance e o povo está nem aí, nem vai chegando, nem aí, nem vai chegando. Aí o tempo de vida vai passando, morre! E aí a alma vai direto, como eu sempre falo. E como diz, a dureza é grande. Aqui para encerrar, o que mais o Senhor faz com os perversos? Aí alguém diz assim: essa palavra é pesada, por que você fala o termo perverso? Eu digo, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, é porque está na Bíblia. É porque é o Senhor que chama assim, não eu. Aqui, olha, o Senhor diz assim, versículo 17: Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido, e a esperança do aflito não será malograda perpetuamente, ou seja, não será frustrada para sempre. Ah, não, que teve, é por isso que eu não gosto da Bíblia. Eu digo, mas por que que ela fez com você? É porque tocou na sua ferida? É porque você se encaixa com alguma coisa aqui, que você sabe que lá no fundo, por mais que você negue, tem alguma coisa a ver com você? O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Ele chama a nossa atenção. Eu quero dizer a vocês que não é o prazer do Senhor fulminar, nem matar ninguém, nem que gente morra em avião, nem que gente morra por vírus. Não é o prazer do Senhor isso não. E Ele nem tem prazer na morte do ímpio. Mas acontece que do jeito que temos limites, embora a misericórdia do Altíssimo é infinita,
Mas Ele sabe que nós somos finitos, ou seja, nós somos mortais. Então, enquanto temos vida, nós, como diz, colhemos o fruto da semeadura, e nós também, como diz, podemos padecer aflições, mas nunca inocentes. Eu costumo dizer, ninguém vai para o inferno inocente, mas nunca. Mas e os do Velho Testamento? Eu digo, porventura eles, o Senhor não falava com eles? Eles não tinham uma coisa que todo ser humano tem, chamada senso de consciência? Ele mesmo para dizer, não, matar o próximo, isso é errado. Não, tomar isso dele está errado, não é meu? Não, isso aí não está certo. Todo ser humano não tem esse senso do que é mais ou menos certo ou errado? E por que é que muita gente apresenta subterfúgio, hein? Diz assim, eu não sabia, eu não sei. Bom, se não sabia, agora está sabendo. Tá certo? Então o Senhor diz, o perverso se morre na condição de perverso, é lançado no inferno. Está escrito. Não é eu não, mas está escrito. E diz mais, em todas as nações, ou seja, de qualquer lugar. E diz mais, e o necessitado, o que sofre, o que padece, o que luta na vida, o que se apega com Deus, o que é afligido, o que sofreu a vitimação, que foi vitimizado, que foi violado, o que sofreu a sua esperança, a sua fé, como diz, não será frustrada. Louvado seja o nome do Senhor. Assim está escrito, não será frustrada. Mas o Senhor diz, não faz nada movido ou movida pela tua ira, porque a ira humana não opera a justiça de Deus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Soberano Deus e Pai, nos livra do mal, nos fortalece, abençoe a todos, nos dá livramento, consola os que perderam seus parentes e familiares nesses aviões que caíram. Pai, em nome do Senhor Jesus, os que enfrentam luto, meu Deus, nos ajude a todos nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos.